Por que os romanos odiavam tanto os judeus? Por que os romanos brigavam tanto com os judeus e os judeus brigavam tanto com os romanos? Naquela época, os romanos dominavam uma boa parte do mundo antigo, a Grécia, a Jordânia e também o Egito. Toda a zona do mar Mediterrâneo. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Eles possuíam dezenas de províncias e justamente a província Judéia era a província problemática, que todo mundo estava se rebelando, que todo mundo estava se reclamando. E por que eles reclamavam tanto? Porque a cultura judaica, gente, ela é muito diferente da cultura dos romanos, entre todas as outras culturas. Por exemplo, os gregos e os romanos. Os romanos se inspiraram muito nos gregos. Eles não tinham pudor na questão vestimenta. Olha só, nos ginásios, nos esportes, nas Olimpíadas, era todo mundo nu. Os banhos, era todo mundo nu. As latrinas eram mistas, ou seja, não tinha, digamos, uma questão de pudor. Já no judaísmo era diferente, era justamente o contrário. O judaísmo já diz, você tem que se vestir de maneira modesta e não saia por aí andando e fazendo esportes pelado, ok? E outra, os romanos, eles achavam que os judeus eram preguiçosos, exatamente. Isso, inclusive, está escrito em vários textos romanos, e sabe por quê? Porque eles achavam os judeus preguiçosos porque eles trabalhavam só 6 vezes na semana. Eles não entendiam porque um dia na semana os judeus paravam para o Shabat, o sábado, que para os romanos isso era muito estranho. Eles também não entendiam como o judeu não tinha fé, não tinha religião, porque para eles, quando o romano queria adorar, eles entravam no templo, viam uma estátua, sim, fosse de Júpiter, fosse qualquer estátua, eles iam e adoravam a estátua. Mas quando eles entravam no templo de Jerusalém, o que eles viam? Nada. Eles não viam nada, não havia estátuas. Olha só, outra coisa, os judeus também nas sinagogas, eles não tinham imagens, ou seja, eles não podiam entender como os judeus podiam orar e crer sem imagens ou sem estátuas. Bom, pelo que eu acabei de contar aqui agora, você já pode notar como a religião judaica e romana eram muito diferentes. As culturas eram muito mesmo, gente, eram muito diferentes. E por isso havia tanto atrito. E por isso também acabou culminando com a opressão romana, com a rebelião judaica, com a destruição de Israel e com o exílio de Israel. O fato dos romanos não se preocuparem com pudor era o que também fez com que os judeus não fossem a Cesareia. Bom, quanto a Cesareia, é uma outra história que eu vou contar depois e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Aqui quem fala é Luiz Flávio e como eu sempre digo, vida que segue.